Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, e hoje eu vou falar sobre o primeiro spin-off da franquia Transformers, que é esse filme solo do Bumblebee, que tá chegando aí aos cinemas nos próximos dias, e eu já assisti ao filme. E uma coisa que eu acho curiosa de perceber é que, vendo um filme como esse do Bumblebee, fica claro como que é importante a gente não gerar expectativas tão, vamos dizer assim, hostis com um filme, mesmo quando ele pertence a uma franquia que já é dominada por filmes ruins. Por quê? A franquia Transformers, todos os 5 filmes da série Transformers, do primeiro ao quinto filme, são filmes, na minha opinião, abomináveis. Eu acho, são 5 filmes insuportáveis. Eu acho o estilo do Michael Bay uma coisa muito difícil de engolir. Então, teoricamente, era pra eu ir ver esse filme do Bumblebee com as expectativas, com as piores expectativas. E qual foi a surpresa de descobrir que Bumblebee é mais uma grande maluquice que rolou nesse ano de 2018? Porque Bumblebee, ao contrário de todos os outros filmes dos Transformers, é um filme que consegue divertir de uma maneira honesta e de uma maneira direta. A trama do filme basicamente se sustenta naquela velha história que a gente já viu nos outros filmes dos Transformers. Os Autobots, que são os robôs do bem, vêm à Terra, no caso desse filme é só o Bumblebee que vem até a Terra, e aí os Decepticons, que são os robôs do mal de Cybertron, perseguem ele aqui na Terra, e aí o Bumblebee aqui na Terra começa a desenvolver uma relação de amizade com uma menina interpretada pela Hailee Steinfeld, que vocês conhecem pela refilmagem do Bravura Indômita. E o filme sim tem esses clichês. Ele tem uma narrativa que é bem convencional, que a gente já viu em vários outros filmes, da relação entre uma menininha ou menininho com uma criatura muito maior do que ela e que tem um coração mole dentro dela, uma coisa meio Gigante de Ferro, meio Operação Big Hero, meio vários outros filmes. E ao mesmo tempo, o filme ele também tem algumas situações, algumas relações entre personagens que são bastante previsíveis. Como por exemplo, a gente vê a protagonista do filme é uma garota desajustada na escola dela, e os vilões, os antagonistas da escola dela são personagens bem artificiais de filme norte-americano. E aí tem um menino que se interessa por ela, mas ela não dá muita bola pra ela, então a gente sabe que no fim das contas vai surgir um romance inesperado entre eles dois. Então o filme tem sim alguns problemas que são quase que habituais dos filmes dos Transformers. Eu não entendo, por exemplo, por que os robôs de Cybertron têm que se comunicar de uma maneira tão tola. É sempre aqueles diálogos bem artificiais do tipo eu vou acabar com você, ou persiga ele, ou porque a honra é o que importa, esse tipo de coisa. São diálogos artificiais que parecem ter sido feitos por uma criança que estava brincando com seus brinquedos. Mas apesar disso, esse filme do Bumblebee, ele tem uma coisa que falta a todos os outros filmes dos Transformers, que é um coração. Ele é um filme que tem emoções dentro dele, é um filme que consegue criar algo além das explosões. E é muito curioso isso no filme, porque por mais que o filme tenha sequências de ação e que elas se destaquem, o que mais importa nesse filme do Bumblebee, as melhores cenas do filme do Bumblebee, que mais me fizeram ficar investido no filme, são as sequências que acompanham a relação entre o Bumblebee e a garotinha, que é interpretada pela Hailee Steinfeld, que a relação entre eles dois é o que o filme tem de melhor. É uma relação tocante, é uma relação construída de uma maneira bem sensível. Você entende que a garota vê no Bumblebee uma espécie de única solução que restou pra ela preencher o vácuo deixado pelo pai dela, que morreu no passado. Então essa amizade com o Bumblebee acaba servindo pra preencher o vácuo emocional que existe dentro dela, e o Bumblebee se afeiçoa pela garotinha justamente por ela ser a única conexão que ela tem, que o Bumblebee vai ter com a raça humana. E é a única coisa que vai remeter o Bumblebee à inocência que ele tem com os outros Transformers. Em certo momento do filme, a garotinha chega pro Bumblebee e fala que ele não é só um guerreiro, mas ele é uma criatura que tem um coração, que tem sentimentos. E é engraçado que quando eu ouvi isso, eu percebi que em todos os outros filmes dos Transformers a gente não viu isso. O Bumblebee era só uma criatura idiota nos outros filmes. E nesse filme aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer no filme dos Transformers, que foi: eu consegui me afeiçoar ao Bumblebee. A gente gosta do personagem, a gente gosta dessa personalidade meio inocente dele. Ele é uma criatura poderosa, mas ao mesmo tempo ele é uma criatura frágil emocionalmente. Que é a personagem da Hailee Steinfeld. Ela é uma personagem carismática, ela tem uma personalidade que falta a todos os outros protagonistas da série Transformers. Ela é uma personagem divertida, ela é uma personagem que conquista a simpatia do espectador,
mesmo sendo baseada num arquétipo da garotinha órfã que é socialmente desajustada e que tem problemas com a mãe, esse tipo de coisa, mas ela é uma personagem interessante. Ela consegue saltar muito bem entre a leveza e a rebeldia, que é típica da adolescência, e essa carga, esse peso dramático dela querer se sobressair socialmente e querer compensar uma ferida emocional deixada pela morte do pai. E nesse sentido também é interessante você perceber que o filme acaba sendo até elegante ao construir o arco dramático da protagonista. Lá no finalzinho do filme, a gente vê a protagonista tendo que quebrar um velho trauma dela para conseguir completar uma ação. E por conta disso, o filme funciona. O filme funciona graças a essa dinâmica entre os dois personagens. E fora isso, eu acho que esse filme do Bumblebee, ele tem uma coisa que faz ele funcionar como uma diversão, que falta em todos os outros filmes dos Transformers, que é habilidade e clareza na construção da ação. Esse filme aqui é dirigido pelo Travis Knight, que é o mesmo cara que dirigiu um filme que eu gosto muito, que é uma animação chamada Kubo e as Cordas Mágicas. E esse filme do Bumblebee, ele é um filme que consegue construir muito bem a atmosfera, é um filme mais leve, mais sessão da tarde do que os outros Transformers. Ele é um filme que consegue construir uma trama simples, mas direta e que funciona por conta disso. Os outros filmes dos Transformers, você vai ver, os filmes têm 2 horas e meia, 2 horas e 40, e esse filme do Bumblebee, ele não chega sequer a 2 horas e tá de muito bom tamanho. Ele não desenvolve uma trama que é mais complicada do que ela precisa ser. E as cenas de ação funcionam muito bem porque, pela primeira vez nessa franquia dos Transformers, as sequências de ação são claras, são bem organizadas em relação à mise-en-scène, à clareza, à relação, a distribuição dos elementos no espaço. Você entende quem tá onde em relação a que ou a quem, tendo que dar o soco em quem, fica tudo muito claro e as sequências de ação são empolgantes. O filme tem sim alguns problemas. Por exemplo, eu acho que a trilha sonora ela exagera na hora de construir cada sentimento que o espectador vai sentir ao longo do filme, dos momentos dramáticos, dos momentos empolgantes, dos momentos grandiosos, dos momentos engraçadinhos. Eu acho que é uma trilha sonora que peca pelo excesso. E a reconstituição de época dos anos 80, ela é interessante, o design de produção do filme funciona muito bem, reconstruindo os veículos e o subúrbio com aquelas casas bem características dos Estados Unidos, e alguns pôsteres, por exemplo, do Indiana Jones e do Alien, as televisões de tubo, as garagens, mas ao mesmo tempo o filme ele tem algumas referências que soam meio ostensivas demais, como por exemplo, todo mundo para tudo que tá fazendo e fala, vamos assistir aquele episódio do Alf. Mas apesar disso, eu acho que a trilha sonora do filme e o design de produção oitentista conferem ao filme uma personalidade que nunca existiu em nenhum dos outros filmes dos Transformers. Então por isso, eu acho que Bumblebee é um filme que nem parece pertencer à mesma franquia que aquelas outras porcarias dirigidas pelo Michael Bay. E o filme terminou e eu fiquei chocado em descobrir que eu passei a gostar do Bumblebee nesse filme e que, mais importante de tudo, eu queria ver mais desse universo. E pensar que em todos os outros filmes dos Transformers eu ficava de saco cheio com 15 minutos de filme, porra, você considerar que esse filme do Bumblebee eu me senti instigado a conhecer mais desse universo, é uma evolução inacreditável. Então é isso. Agora eu quero saber de você, o que você achou de Bumblebee, o que você acha dos outros filmes dos Transformers. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, compartilhe, leia a crítica desse filme que eu vou escrever pro Vertentes do Cinema. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.